Uma Terra Prometida, capítulo 20. Eu me encontrei pessoalmente de novo com Medvedev no fim de setembro, quando os chefes de governo de estado de todo o mundo convergiram para Manhattan para a sessão anual de abertura da Assembleia Geral da ONU. Semana AG-ONU, dizíamos sempre nós. E para mim e minha equipe de política externa, o período consistia numa corrida de obstáculos durante 72 horas ininterruptas, com ruas bloqueadas e a segurança reforçada. O trânsito de Nova York estava mais infernal do que nunca, até mesmo para uma carreata presidencial. Praticamente todo líder estrangeiro desejava uma reunião, ou ao menos uma foto para o pessoal de casa. Houve consultas com o secretário-geral da ONU, reuniões a presidir, lanches a comparecer, recepções a apresentar, causas a defender, acordos a fechar e inúmeros discursos a escrever, incluindo um importante discurso perante a Assembleia Geral, uma espécie de Estado da União Global, que, nos 8 anos em que trabalhamos juntos, Ben e eu, de alguma forma, nunca conseguimos terminar de escrever sem que faltassem 15 minutos para eu falar. Apesar da agenda maluca, à vista da sede da ONU, cujo edifício principal consistia num imponente monólito branco que dava para o West River, sempre me despertava expectativas e esperanças. Atribuía isso à minha mãe. Lembro que, quando era menino, talvez com uns 9 ou 10 anos, perguntei sobre a ONU. E ela me explicou que, após a Segunda Guerra Mundial, os governantes de todo o mundo tinham concluído que precisavam de um lugar onde pessoas de uma diversidade de países pudessem se encontrar para resolver suas diferenças de maneira pacífica. Os seres humanos não são muito diferentes dos animais, Bar. Ela me disse, temos medo daquilo que não conhecemos. Quando temos medo das outras pessoas e nos sentimos ameaçados, fica mais fácil entrar em guerra e fazer outras idiotices. A ONU permite que os países se encontrem, se conheçam e não tenham tanto medo. Minha mãe, como sempre, tinha a certeza reconfortante de que, apesar dos impulsos primitivos da humanidade, a razão, a lógica e o progresso acabariam prevalecendo. Depois de nossa conversa, passei a imaginar as idas à ONU como uma espécie de episódio de Star Trek, em que americanos, russos, escoceses, africanos e vulcanos exploravam juntos o universo. Ou It's a Small World, de um dos parques da Disney, em que um coro de crianças de rostinho redondo, várias cores de pele e trajes coloridos, cantava uma alegre melodia. Mais tarde, para um dever de casa, li a Carta das Nações Unidas, de 1945, e fiquei admirado de como seus objetivos coincidiam com o otimismo de minha mãe. Salvar sucessivas gerações do flagelo da guerra, reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, estabelecer condições sob as quais se possa manter a justiça e o respeito pelas obrigações decorrentes de tratados e outras fontes do direito internacional. Promover o progresso social e melhor padrão de vida com maior liberdade. É desnecessário dizer que nem sempre a ONU se conduziu à altura dessas nobres intenções. Tal como sua infeliz predecessora, a Liga das Nações, a força da União das Nações Unidas ia até onde permitiam seus integrantes mais poderosos. Qualquer ação significativa precisa do consenso dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, os Estados Unidos, a União Soviética, mais tarde a Rússia, o Reino Unido, a França e a China, cada qual com um poder de veto absoluto. No meio da Guerra Fria, eram bem pequenas as chances de chegar a algum consenso, e foi por isso que a ONU ficou de braços cruzados quando os tanques soviéticos entraram na Hungria, ou quando os aviões americanos lançavam napalm no Vietnã. Mesmo depois da Guerra Fria, as divisões dentro do Conselho de Segurança continuaram a tolher a capacidade da ONU para lidar com os problemas.
Os estados integrantes não dispunham de meios ou não tinham a vontade coletiva de reconstruir países destroçados, como a Somália, ou de impedir o massacre étnico em alguns lugares como Sri Lanka. Suas missões de paz, que dependiam das contribuições de tropas voluntárias dos estados participantes, careciam sistematicamente de pessoal e de equipamentos. De vez em quando, a Assembleia Geral se convertia num fórum de exibicionismo, hipocrisia e condenações unilaterais de Israel. Mais de uma agência da ONU veio a se envolver em escândalos de corrupção, enquanto autocracias brutais como o Irã de Khamenei ou a Síria de Assad manobravam para obter assento no Conselho de Direitos Humanos da organização. Dentro do Partido Republicano, a ONU se transformou num símbolo de nefasto globalismo no mundo unificado. Os progressistas lamentavam sua impotência perante a injustiça. No entanto, eu continuava convencido de que, apesar de todas as deficiências, a ONU desempenhava uma função vital. Seus relatórios e suas descobertas às vezes eram capazes de induzir países a aprimorar suas condutas e fortalecer normas internacionais. Graças ao trabalho da ONU na mediação de conflitos e na manutenção da paz, mais de um cessar-fogo havia sido acordado. Conflitos foram evitados e vidas foram salvas. A ONU desempenhou um papel em mais de 80 ex-colônias antes de se tornarem nações. As agências do órgão ajudaram a tirar milhões de pessoas da pobreza, erradicaram a varíola e praticamente eliminaram a poliomielite e a doença do verme da Guiné. Sempre que eu percorri o complexo da ONU, minha equipe do serviço secreto, afastando as multidões de diplomatas e assessores que costumavam aparecer nos longos corredores atapetados para me dar um aceno ou trocar um aperto de mãos, com todos os tons de pele e traços faciais da espécie humana, lembrava que ali dentro todos os dias havia dezenas de homens e mulheres fazendo grandes esforços, tentando convencer os governos a financiar programas de vacinação e escola para crianças pobres, conclamando o mundo a se unir para impedir o massacre de um grupo minoritário ou o tráfico de mulheres, pessoas que tinham como referência de vida a mesma ideia que orientava minha mãe. Uma ideia sintetizada em 2 versos, escrito numa tapeçaria na parede do salão abobadado da Assembleia Geral. Os seres humanos são partes de um todo, na criação de uma só alma e essência. Bem me informou que esses versos tinham sido escritos pelo poeta persa Saadi, no século XIII, uma das figuras mais amadas da cultura iraniana. Consideramos isso uma ironia, em vista do tempo em que eu dedicava à ONU tentando refrear o desenvolvimento de armas nucleares no Irã. Pelo visto, Khamenei e Ahmadinejad não tinham a afável sensibilidade do poeta. Desde que rejeitara minha proposta de conversas bilaterais, o Irã não dera sinal algum de reduzir seu programa nuclear. Seus negociadores continuavam a tergiversar e dificultar as conversas nas sessões com os membros do P5+1, insistindo que as centrífugas e os estoques de urânio enriquecido do Irã se destinavam exclusivamente a fins civis. Essas alegações de inocência eram falsas, mas forneciam à Rússia e à China pretexto suficiente para continuarem impedindo que o Conselho de Segurança avaliasse sanções mais severas contra o regime. Continuamos insistindo em nossa posição, e alguns novos desdobramentos contribuíram para que a Rússia mudasse de atitude. Primeiro, nossa equipe de controle armamentista, habilmente comandada pelo especialista em não proliferação Gary Samore, trabalhara com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, numa proposta nova e criativa, com o objetivo de identificar as verdadeiras intenções do Irã. Pela proposta, os iranianos remeteriam seu estoque existente
de LEU para a Rússia, que o converteriam em HEU. Então, a Rússia transportaria o HEU para a França, onde o urânio seria convertido numa fonte de energia que atendia às necessidades civis legítimas do Irã, mas sem nenhuma aplicação militar possível. A proposta era uma medida temporária, não alterava a arquitetura nuclear iraniana e não impedia que o Irã viesse a enriquecer mais LEU no futuro. Mas o esvaziamento de seus estoques retardaria a capacidade de avanço por até 1 ano, nos dando tempo para negociar uma solução mais permanente. Um aspecto igualmente importante era que a proposta convertia a Rússia num parceiro essencial na implementação do plano e mostrava a Moscou nossa disposição em esgotar todas as vias razoáveis em relação ao Irã. Durante a Assembleia Geral da ONU, a Rússia encampou a ideia. Chegamos a tratá-la como a proposta russa. Com isso, quando os iranianos vieram a rejeitar a proposta de uma reunião com o P5+1, realizada naquele mesmo ano em Genebra, não estavam apenas dando uma banana para os americanos, estavam também esnobando a Rússia, um dos poucos defensores que lhes restavam. As fissuras na relação Rússia-Irã se aprofundaram quando fornecia a Medvedev e Lavrov informações explosivas do serviço de inteligência durante uma reunião fechada em paralelo à Assembleia Geral da ONU. Tínhamos descoberto que os iranianos estavam prestes a concluir a construção de uma instalação secreta de enriquecimento de urânio, escondida nas profundezas de uma montanha perto da cidade antiga de Qom. Todos os aspectos dessa instalação, o tamanho, a configuração, a localização numa área militar, indicavam o interesse do Irã em blindar suas atividades contra a detecção e o ataque, o que não condizia com um programa civil. Contei a Medvedev que lhe mostramos as provas antes mesmo de levá-las a público, porque não havia mais tempo para meias medidas. Sem a concordância russa para uma reação internacional vigorosa, provavelmente desaparecia a chance de uma solução diplomática com o Irã. Nossa apresentação pareceu abalar os russos. Em vez de tentar defender as ações do Irã, Medvedev se mostrou desapontado com o regime e reconheceu a necessidade de recalibrar a abordagem do P5+1. Até foi além nos comentários públicos que fez depois, dizendo à imprensa que as sanções raramente levavam a resultados produtivos, mas, em alguns casos, são inevitáveis. A declaração foi uma surpresa agradável para nós, confirmando nossa impressão crescente de que Medvedev era um parceiro confiável. Decidimos que não revelaríamos a existência da instalação de Qom durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre questões de segurança nuclear, que seria presidida por mim. Aquele espaço icônico era um bom palco, mas precisávamos de um tempo para informar detalhadamente a AEA e os demais membros do P5+1. Também queríamos evitar comparações com a dramática apresentação, depois desacreditada, de Colin Powell no Conselho de Segurança sobre as armas iraquianas de destruição em massa, que precedeu a guerra do Iraque. Em vez disso, entregamos o material ao New York Times pouco antes da data marcada para a reunião do G20 em Pittsburgh. O efeito foi eletrizante. Jornalistas especulavam sobre possíveis ataques de mísseis israelenses em Qom. Parlamentares exigiam ação imediata. Numa coletiva de imprensa em conjunto com o presidente francês Sarkozy e o primeiro-ministro britânico Brown, enfatizei a necessidade de uma reação internacional vigorosa, mas me abstive de comentar sanções, para não pressionar Medvedev antes que ele tivesse tempo de avaliar a questão com Putin. Supondo que poderíamos contar com a adesão de Medvedev, nos restava superar apenas um grande obstáculo diplomático: convencer o cético governo chinês a votar por sanções contra um de seus principais fornecedores de petróleo. Qual é a probabilidade? Me perguntou McFaul.
Ainda não sei, respondi. Está parecendo que é mais difícil evitar do que iniciar uma guerra. 7 semanas depois, o Air Force One pousou em Beijing na minha primeira visita oficial à China. Fomos instruídos a deixar no avião todos os aparelhos eletrônicos não governamentais e a agir como se todas as nossas comunicações estivessem sendo monitoradas. A tecnologia chinesa de vigilância, mesmo em outros continentes, era impressionante. Durante a campanha, eles tinham invadido o sistema de computadores de nossa sede. Tomei o fato como sinal de que eu tinha a chance de me eleger. A capacidade dos chineses de converter remotamente qualquer celular num aparelho de gravação era bastante conhecida. No hotel, para fazer telefonemas sobre questões de segurança nacional, eu tinha que ir a uma suíte no final do corredor, equipada com uma instalação de informação sensível compartimentada, um SCIF. Uma grande tenda azul montada no meio do aposento que emitia um zumbido fantasmagórico e psicodélico e bloqueava qualquer dispositivo de escuta que houvesse por perto. Alguns da nossa equipe se vestiam e até tomavam banho no escuro para evitar as câmeras escondidas que, era possível supor, tinham sido estrategicamente colocadas em todos os aposentos. Marvin, por outro lado, disse que fazia questão de andar pelado no quarto, com as luzes acesas. Se era por orgulho ou como forma de protesto, não ficou totalmente claro. De vez em quando, a audácia dos serviços chineses de inteligência beirava o cômico. Numa ocasião, meu secretário do comércio, Gary Locke, se dirigia para uma sessão de preparativos e percebeu que tinha esquecido alguma coisa na suíte. Ao abrir a porta, viu 2 camareiras arrumando a cama, enquanto 2 cavalheiros de terno folheavam cuidadosamente seus papéis em cima da mesa. Quando Gary perguntou o que estavam fazendo, os 2 passaram por ele sem dizer uma palavra e desapareceram. As camareiras, em momento algum, ergueram os olhos e simplesmente foram trocar as toalhas no banheiro, como se Gary fosse invisível. Esse episódio fez muita gente em nossa equipe sacudir a cabeça e dar risada. E tenho certeza de que alguém num cargo modesto na hierarquia diplomática acabou dando entrada numa queixa formal. Mais tarde, porém, durante nosso encontro oficial com o presidente Hu Jintao e a delegação chinesa, ninguém mencionou o incidente. Havia muitos assuntos a tratar com os chineses, e nós também os espionávamos bastante, para querermos armar uma cena. Isso resume bem a situação das relações entre Estados Unidos e China naquela época. À primeira vista, a relação que herdáramos parecia relativamente estável, sem as ruidosas rupturas diplomáticas que víramos com os russos. Desde o começo, Geithner e Hillary haviam se encontrado com autoridades chinesas e formalizado um grupo de trabalho para tratar de vários assuntos de interesse bilateral. Em minhas reuniões com o presidente Hu durante a cúpula do G20 em Londres, faláramos em adotar políticas que beneficiassem ambos os países. Mas, por trás das amenidades diplomáticas, espreitavam as tensões e desconfianças latentes desde longa data. Não só em aspectos específicos como o comércio ou a espionagem, mas também em torno da questão fundamental da importância do ressurgimento da China na ordem internacional e da posição dos Estados Unidos no mundo. Não foi por mera sorte que a China e os Estados Unidos conseguiram evitar o conflito aberto por mais de 30 anos. Desde o início das reformas econômicas e da decisiva abertura da China ao Ocidente, nos anos 1970, o governo chinês seguira fielmente o conselho de Deng Xiaoping: esconda sua força e aguarde com paciência. O governo chinês deu prioridade não a um grande esforço de fortalecimento militar, mas sim à industrialização. Convidou empresas americanas que procuravam mão de obra barata a transferirem suas operações para a China
e cultivou relações com sucessivos presidentes dos Estados Unidos para que ajudassem o país a ingressar como membro da OMC, o que aconteceu em 2001, dando à China maior acesso a nossos mercados domésticos. Embora o Partido Comunista Chinês mantivesse controle estrito sobre a política do país, não fazia nenhuma tentativa de exportar sua ideologia. A China mantinha relações comerciais com todos os interessados, fossem democracias ou ditaduras, alardeando como virtude o fato de não julgar como os outros países conduziam seus assuntos internos. Podia se mostrar aguerrida quando achava que suas reivindicações territoriais estavam sendo contestadas, e se melindrava com as críticas ocidentais a seu histórico de direitos humanos. Mas, mesmo em pontos explosivos como as vendas americanas de armas a Taiwan, as autoridades chinesas se empenhavam ao máximo em ritualizar as disputas, registrando seu desprazer com notas oficiais contundentes ou com o cancelamento de reuniões bilaterais, mas nunca deixando as coisas chegarem ao ponto de impedir o fluxo de cargueiros cheios de tênis, aparelhos eletrônicos e peças de automóveis de fabricação chinesa até os portos americanos e o Walmart mais próximo. Essa paciência estratégica ajudara a China a gerir seus recursos e a evitar aventuras estrangeiras dispendiosas. Também ajudara a dar cobertura às evasões, adaptações ou transgressões sistemáticas de praticamente todas as regras acordadas do comércio internacional durante sua ascensão pacífica. Por anos, o país utilizara subsídios estatais, bem como a manipulação da taxa de câmbio e o dumping comercial, para reduzir artificialmente os preços dos produtos de exportação e minar as operações manufatureiras nos Estados Unidos. A desconsideração pelos critérios trabalhistas e ambientais tinha o mesmo resultado. Enquanto isso, a China usava barreiras não tarifárias, como cotas e embargos, também se envolveu no roubo de propriedade intelectual americana e fazia pressão constante sobre empresas com sede nos Estados Unidos que operavam na China para cederem tecnologias essenciais que ajudassem a acelerar sua ascensão na cadeia de fornecimento global. Nada disso era exclusividade chinesa. Praticamente todos os países ricos, dos Estados Unidos ao Japão, tinham utilizado estratégias mercantilistas em vários estágios de seu desenvolvimento para impulsionar a economia. E, do ponto de vista da China, os resultados eram incontestáveis. Passada apenas uma geração desde a morte de milhões de seus cidadãos em uma epidemia de fome, a China se transformava na terceira maior economia do mundo, respondendo por quase metade da produção mundial de aço, 20% dos bens manufaturados e 40% das roupas compradas pelos americanos. O que realmente surpreendia era a reação nada firme de Washington. No começo dos anos 1990, os líderes sindicais tinham soado o alarme, apontando as práticas comerciais cada vez mais questionáveis da China e obtido o apoio de grande número de parlamentares democratas, sobretudo dos estados do chamado Cinturão da Ferrugem. O Partido Republicano também tinha sua parcela de críticos à China, uma mescla de populistas ao estilo Pat Buchanan, revoltados com o que consideravam uma lenta rendição dos Estados Unidos a uma potência estrangeira, e dos velhos figurões partidários da Guerra Fria, ainda preocupados com o sorrateiro avanço do comunismo. Mas, com a globalização se convertendo num grande impulso durante os anos de Clinton e Bush, essas vozes se viram em minoria. Havia a perspectiva de fazer enormes fortunas. As corporações americanas e seus acionistas gostaram da redução nos custos da mão de obra e dos lucros gigantescos que resultavam da transferência da produção para a China. Os agropecuaristas gostaram de todos aqueles novos clientes chineses comprando soja e carne de porco.
Os escritórios de Wall Street gostaram das dezenas de bilionários chineses querendo investir suas novas riquezas, bem como a legião de advogados, consultores e lobistas, agora a serviço da expansão do comércio entre os Estados Unidos e a China. Muito embora a maioria dos parlamentares democratas continuasse descontente com as práticas comerciais chinesas e o governo Bush entrasse com várias queixas contra a China na OMC, quando assumiu o cargo, já havia se instaurado certo consenso entre os grandes doadores dos partidos e as elites com poder decisório na política externa americana. Em vez de apostarem no protecionismo, os Estados Unidos precisavam adotar algumas lições da China. Se quiséssemos continuar no primeiro lugar, precisávamos trabalhar mais, economizar mais, ensinar às nossas crianças mais matemática, mais ciências, mais engenharia e mandarim. Minha posição pessoal sobre a China não se encaixava plenamente em nenhum dos lados. Não adotava a posição instintiva de meus apoiadores sindicalizados ao livre comércio e não acreditava que conseguiríamos reverter por completo a globalização, assim como seria impossível acabar com a internet. A meu ver, Clinton e Bush tinham agido certo ao incentivar a integração da China à economia global. A história me ensinava que uma China caótica e empobrecida representava aos Estados Unidos uma ameaça maior do que a sua prosperidade. Considerava que o êxito da China em retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema era uma grande proeza humana. No entanto, isso não alterava o fato de que, muitas vezes, a atuação da China no sistema comercial internacional também se dera em detrimento dos Estados Unidos. A automação e a robótica avançada podem ter sido as principais culpadas pela diminuição dos empregos na indústria americana. Mas as práticas chinesas, com o auxílio da terceirização adotada pelas corporações, tinham acelerado essas perdas. A enxurrada de produtos chineses nos Estados Unidos barateava as TVs de tela plana e ajudara a manter a inflação em níveis baixos, mas à custa do achatamento salarial dos trabalhadores americanos. Eu prometera lutar por um melhor acordo comercial em favor daqueles trabalhadores e pretendia cumprir essa promessa. Apesar disso, com a economia global por um fio, eu precisava avaliar a melhor forma e o melhor momento para isso. Os Estados Unidos tinham mais de 700 bilhões de dólares em dívidas com a China, que, por sua vez, detinha enormes reservas de moeda estrangeira, se tornando assim uma parceira indispensável para administrar a crise financeira. Para que nosso país e o restante do mundo pudessem sair da recessão, precisávamos que a economia chinesa crescesse, não que se retraísse. A China não mudaria suas práticas comerciais sem uma firme pressão do meu governo. Eu precisava apenas garantir que não iniciaríamos uma guerra comercial que lançaria o mundo numa depressão e prejudicaria os mesmos trabalhadores que eu prometera ajudar. Nos preparativos para a viagem até a China, montei com minha equipe uma estratégia para ajustar um meio-termo entre rigor de mais e rigor de menos. Começaríamos apresentando ao presidente Hu Jintao uma lista de pontos problemáticos que gostaríamos de ver corrigidos dentro de um prazo realista, ao mesmo tempo evitando um confronto público que pudesse aumentar ainda mais o nervosismo dos mercados financeiros. Se os chineses não agissem, aumentaríamos continuamente a pressão pública e adotaríamos medidas de retaliação, num ambiente econômico que, idealmente, não seria mais frágil. Para a China se comportar melhor, também esperávamos conseguir o auxílio de seus vizinhos. Isso daria algum trabalho. Com a total concentração do governo Bush nos problemas do Oriente Médio e também no fiasco de Wall Street, alguns governantes asiáticos tinham passado a questionar a permanência de uma presença americana na região. Enquanto isso,
O grande crescimento econômico da China deixava até mesmo os países aliados próximos dos Estados Unidos, como o Japão e a Coreia do Sul, cada vez mais dependentes de seus mercados e cautelosos em criticar seus aspectos negativos. A única coisa que tínhamos a nosso favor era que a China começara, em anos recentes, a forçar a mão, exigindo concessões unilaterais de parceiros comerciais mais fracos e ameaçando Filipinas e Vietnã pelo controle de diversas ilhotas de valor estratégico no Mar da China Meridional. Os diplomatas americanos informavam que crescia o ressentimento diante dessas táticas pesadas e o anseio por uma presença mais firme dos Estados Unidos como contrapeso ao poderio chinês. Para aproveitar essa abertura, programamos paradas minhas no Japão e na Coreia do Sul, bem como uma reunião em Singapura com 10 países que formavam a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Nessa viagem, anunciei minha intenção de assumir a batuta de um novo e ambicioso tratado comercial entre os Estados Unidos e a Ásia, que o governo Bush começara a negociar, com ênfase em incluir os tipos de cláusulas trabalhistas e ambientais ausentes nos tratados anteriores, como o NAFTA, o que havia gerado protestos dos democratas e sindicalistas. Explicamos aos jornalistas que o objetivo geral da virada para a Ásia, como o denominamos mais tarde, não era conter a China nem impedir seu crescimento. Pelo contrário, era reafirmar os laços americanos com a região e fortalecer o mesmo arcabouço do direito internacional que permitira tanto progresso em tão pouco tempo aos países de toda a região do Pacífico Asiático, inclusive a China. Eu duvidava de que os chineses veriam a coisa dessa maneira. Fazia mais de 20 anos desde a última vez que eu estivera na Ásia. Nossa turnê de uma semana começou por Tóquio, onde fiz um discurso sobre o futuro da aliança entre Estados Unidos e Japão, e me reuni com o primeiro-ministro Yukio Hatoyama para discutirmos sobre a crise econômica, a Coreia do Norte e a proposta de realocação da base naval americana em Okinawa. Homem agradável, mas um pouco desajeitado. Hatoyama era o quarto primeiro-ministro do Japão em menos de 3 anos, e o segundo desde que eu assumir o cargo. Um sintoma das políticas ultrapassadas e sem rumo que atrasaram o crescimento do Japão durante grande parte da década. Ele saíra 7 meses mais tarde. Uma breve visita ao imperador Akihito e à imperatriz Michiko no Palácio Imperial deixou uma impressão mais duradoura. O franzino casal septuagenário me deu as boas-vindas com um inglês impecável, ele usando um terno ocidental e ela um kimono de seda bordada. E eu fiz uma referência em sinal de respeito. Fui levada a uma sala de recepção, de cor creme, parcimoniosamente decorada no estilo japonês tradicional. E durante o chá, perguntaram sobre Michele, as meninas e minha impressão sobre as relações entre Estados Unidos e Japão. Tinham maneiras formais e ao mesmo tempo discretas, as vozes suaves como o tamborilar da chuva. E me vi tentando imaginar a vida do imperador. Como seria, pensei, ter como pai um homem considerado uma divindade, e então se ver obrigado a assumir um trono em larga medida simbólico décadas depois da tremenda derrota do Império Nipônico. A história da imperatriz me impressionava ainda mais. Filha de um rico industrial, fora educada em escolas católicas e com formação universitária em literatura inglesa. Também era a primeira plebeia nos 2.600 anos de história do trono do Crisântemo a se casar dentro da família imperial, fato que lhe garantia a estima do povo japonês, mas sabidamente causava tensões com os parentes do marido. Como presente de despedida, a imperatriz me deu uma música que compusera para o piano.
explicando com surpreendente franqueza que seu amor à música e à poesia a ajudara a vencer os acessos de solidão. Mais tarde, fui informado de que a minha simples reverência aos idosos anfitriões japoneses causara frenesi entre analistas conservadores dos Estados Unidos. Quando um blogueiro obscuro declarou que aquilo era uma traição, a grande imprensa repercutiu e amplificou suas palavras. Ao saber disso, visualizei o imperador preso em suas obrigações cerimoniais e a imperatriz com sua beleza delicada se apagando e o sorriso tingido de melancolia. Me perguntei em que momento uma parcela tão considerável da direita americana se tornara tão amedrontada e insegura a ponto de perder toda a sanidade mental. De Tóquio, fui para Singapura, a fim de me reunir com líderes dos 10 países da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Meu comparecimento não deixava de despertar controvérsias. Myanmar, um dos membros dessa associação, era governado havia mais de 40 anos por uma junta militar repressora. E tanto o presidente Clinton como o presidente Bush tinham declinado convites para reuniões com o grupo enquanto o Myanmar estivesse incluído. Mas, a meu ver, desagradar a 9 países do Sudeste Asiático para mostrar desaprovação pelo 10º não fazia muito sentido. Sobretudo porque os Estados Unidos mantinham relações amistosas com vários países da região, que não eram propriamente modelos de virtude democrática, como o Vietnã e Brunei. Quanto a Myanmar, os Estados Unidos já tinham sanções vigentes. Concluímos que nossa melhor chance de influir no governo do país, para além disso, seria mostrar disposição ao diálogo. O primeiro-ministro de Myanmar era um general vivaz de maneiras afáveis, chamado Thein Sein. E meu contato com ele se resumiu a um rápido aperto de mãos e não causou grande alvoroço. Os líderes da associação manifestaram entusiasmo com a nossa mensagem de reaproximação, enquanto a imprensa asiática destacava meus laços de infância com a região, algo inédito num presidente americano e evidenciado, segundo os jornais, por meu gosto pela comida popular local e pela minha capacidade de cumprimentar o presidente indonésio em Bahasa. Na verdade, eu tinha esquecido a maior parte do indonésio que falava, e meu domínio da língua se resumia a fazer uma saudação simples e a pedir o cardápio. Mas, apesar da longa ausência, fiquei impressionado ao constatar como o Sudeste Asiático me parecia familiar, com o ar úmido e lânguido, a brisa perfumada de frutas e especiarias, o modo sutilmente contido como as pessoas interagiam. Singapura, porém, com os ambos bulevares, os jardins públicos e os arranha-céus de escritórios, era muito diferente da antiga colônia britânica das minhas lembranças de infância. Mesmo nos anos 1960, era uma das histórias de sucesso da região. Uma cidade-estado povoada por malaios, indianos e chineses, que, graças a uma combinação de políticas de livre mercado, competência burocrática, níveis mínimos de corrupção e um controle político e social notoriamente rígido, se tornaram um centro de investimentos estrangeiros. Mas a globalização e as perspectivas mais amplas de crescimento na Ásia tinham contribuído para um desenvolvimento econômico ainda maior do país. Com suas lojas de grife e seus restaurantes elegantes repletos de empresários de terno e jovens na última moda do hip-hop, a riqueza ostentada agora rivalizava com a cidade de Nova York ou Los Angeles. Em certo sentido, Singapura continuava a ser uma exceção. A maioria dos outros países da Associação Asiática ainda enfrentava níveis variados de pobreza estrutural, e seu compromisso com a democracia e o império da lei continuava extremamente irregular. Mas uma coisa parecia ter em comum: uma mudança na imagem que faziam de si mesmos. As pessoas com quem falei
fossem chefes de Estado, empresários ou ativistas dos direitos humanos, continuavam respeitando o poderio americano, mas já não viam o Ocidente como o centro do mundo e seus países ocupando sistematicamente papéis secundários. Pelo contrário, se consideravam no mínimo iguais a seus ex-colonizadores, e os sonhos que tinham para seu povo não eram mais limitados pela geografia ou pela questão racial. Para mim, isso parecia uma coisa boa, uma extensão da crença americana na dignidade de todos e um cumprimento da promessa que havíamos feito ao mundo muito tempo atrás. Sigam o nosso exemplo, liberem a economia e, de preferência, o governo também, e assim poderão partilhar de nossa prosperidade. Como o Japão e a Coreia do Sul, um número crescente de países da Associação Asiática acreditava em nossas palavras. Fazia parte das minhas tarefas como presidente dos Estados Unidos assegurar que jogassem de acordo com as regras, que seus mercados fossem abertos a nós como os nossos eram abertos a eles, que o desenvolvimento deles não se baseasse na exploração de seus trabalhadores nem na destruição do meio ambiente. Desde que a concorrência conosco se desse em termos justos, eu via o progresso do Sudeste Asiático como um motivo não de medo, e sim de satisfação para os Estados Unidos. Agora me pergunto se era isso o que os críticos conservadores achavam tão repreensível em minha política externa. Se era por isso que algo tão secundário quanto uma reverência ao imperador japonês foi capaz de desencadear tamanha fúria. Eu não parecia me sentir ameaçado, como eles, pela ideia de que o resto do mundo estava nos alcançando. Xangai, nossa primeira parada na China, parecia uma Singapura anabolizada. Visualmente, era bem o que se esperava. Uma grande metrópole moderna, com a cacofonia de 20 milhões de habitantes. Cada centímetro fervilhando de lojas, automóveis, guindastes de obras, enormes barcas e navios carregados de produtos para mercados do mundo inteiro subiam e desciam o Huangping. Multidões passeavam pela larga calçada junto ao rio, parando volta e meia para admirar os arranha-céus futuristas que se erguiam em todas as direções e à noite ficavam iluminados como a Strip de Las Vegas. Num salão de banquetes profusamente ornamentado, o prefeito da cidade, um membro promissor do Partido Comunista que, com o terno feito sob medida e uma desenvolta sofisticação, de certa forma me lembrava Jim Martin. Fez de tudo para organizar um almoço entre nossa delegação e os líderes empresariais chineses e americanos, com iguarias finas harmonizadas com vinhos que combinavam com uma elegante recepção de casamento no Ritz. Reggie Love, meu onipresente guarda-costas, ficou muito impressionado com um grupo de atendentes, formado exclusivamente por belas jovens em longos vestidos brancos esvoaçantes, altas e esguias como modelos de passarela. Quem diria que comunistas eram assim, disse ele sacudindo a cabeça. A contradição entre a ideologia oficial chinesa e essas ostentações tão visíveis de riqueza não se fez presente quando estive, naquele mesmo dia, com várias centenas de universitários num centro de reuniões. As autoridades chinesas, cautelosamente cientes de meu hábito de falar de improviso, tinham escolhido os participantes a dedo entre algumas das melhores universidades de Xangai. E, embora fossem corteses e entusiasmados, suas perguntas não tinham aquele caráter inquisitivo e reverente que eu estava acostumado a ouvir entre os jovens de outros países. O máximo a que chegaram foi: então, que medidas tomará para aprofundar essa relação próxima entre cidades dos Estados Unidos e da China? Fiquei em dúvida se todas as perguntas tinham sido selecionadas de antemão por funcionários do partido, ou se os próprios estudantes preferiam não dizer nada que depois pudesse criar problemas para eles.
Depois de trocar apertos de mãos e conversar um pouco com alguns estudantes no final do encontro, concluí que pelo menos uma parte do firme patriotismo deles não era só fachada. Eram jovens demais para ter vivido os horrores da Revolução Cultural ou presenciado o massacre da Praça Tiananmen. Esses episódios históricos não eram ensinados na escola, e eu duvidava que os pais comentassem tais coisas com os filhos. Embora alguns universitários chiassem contra a medida do governo de bloquear acesso a sites, o provável é que conhecessem o peso total do aparato repressor chinês apenas de modo abstrato, tão distante de suas experiências pessoais quanto o sistema penal dos Estados Unidos para os jovens brancos dos subúrbios americanos de classe média. Durante toda a vida, eles e suas famílias tinham sido alçados a uma trajetória ascendente por obra do sistema chinês, ao passo que as democracias ocidentais pareciam, pelo menos à distância, empacadas pela ineficiência econômica e pelas inquietações de seus cidadãos. Era tentador pensar que, com o tempo, esses estudantes mudariam de postura, fosse porque uma diminuição no ritmo de crescimento da China iria criar obstáculos às suas expectativas materiais, ou porque, depois de alcançarem certo grau de segurança econômica, começariam a querer aquelas coisas que não são medidas pelo PIB. Mas isso não era nem de longe uma certeza. Na verdade, o êxito econômico da China convertera seu tipo de capitalismo autoritário numa alternativa plausível ao liberalismo de estilo ocidental no espírito dos jovens, não só de Xangai, mas em todo o mundo em desenvolvimento. Em última análise, a concepção que promovessem ajudaria a determinar a geopolítica do século seguinte. Saí do auditório com a aguda consciência de que conquistar a simpatia dessa nova geração dependia de minha capacidade de mostrar que o sistema americano, democrático, pluralista e fundado nos direitos humanos, ainda era capaz de cumprir a promessa de uma vida melhor. Beijing não era tão resplandecente quanto Xangai, embora, saindo do aeroporto, tenhamos passado por arranha-céus recém-construídos que pareciam se estender por 30 quilômetros ininterruptos, como se 10 Manhattans tivessem sido construídas do dia para a noite. Ao chegarmos ao núcleo central da cidade, os distritos empresariais e os bairros residenciais cediam lugar a imponentes monumentos e edifícios do governo. Como de costume, minha reunião com o presidente Hu Jintao foi de dar sono. Qualquer que fosse o tema, ele gostava de ler pilhas de papéis com observações escritas, fazendo pausas constantes para as traduções em inglês, que pareciam também preparadas de antemão, e por alguma razão, sempre eram mais longas do que as declarações originais. Na minha vez de falar, ele ficava folheando os papéis, procurando a resposta, qualquer que fosse, que os assessores lhe haviam preparado. As tentativas de quebrar a monotonia com alguma anedota pessoal ou alguma brincadeira. Me dê o nome do seu empreiteiro, disse eu depois de saber que o grande salão do povo, enorme edifício de colunas, fora construído em menos de um ano. Geralmente resultavam num olhar imóvel e vazio. E mais de uma vez fiquei com vontade de sugerir que poupássemos tempo trocando a papelada e lendo mais tarde com calma. Mesmo assim, o encontro com Hu me permitiu apresentar uma série de indicadores claros de prioridades americanas, administrar a crise econômica e o programa nuclear da Coreia do Norte, a necessidade de resolver pacificamente disputas no Mar da China Meridional, o tratamento a dissidentes chineses, nosso avanço a novas sanções contra o Irã. Nesse último item, apelei aos interesses da China, avisando que, sem uma ação diplomática expressiva, nós ou os israelenses poderíamos nos ver forçados a atacar as instalações nucleares iranianas, com consequências muito piores para os suprimentos de petróleo chineses. Conforme o esperado, Hu não se comprometeu com as sanções,
mas a julgar pela mudança em sua linguagem corporal e pelas frenéticas anotações de seus ministros, ele deu atenção ao sério teor da nossa mensagem sobre o Irã. Adotei a mesma abordagem direta sobre questões comerciais em meu encontro, no dia seguinte com o premier Wen Jiabao, que, apesar do título menos graduado, era o principal responsável pelas decisões econômicas. Ao contrário do presidente Hu, Wen parecia se sentir à vontade, trocando opiniões espontâneas. E foi muito claro em sua defesa das políticas comerciais da China. O senhor precisa entender, senhor presidente, que, apesar do que vê em Xangai e Beijing, ainda somos um país em desenvolvimento, disse ele. 1/3 da nossa população ainda vive na pobreza, um número maior do que toda a população dos Estados Unidos. É impossível adotar as mesmas políticas que se aplicam a uma economia altamente avançada como a sua. Num ponto, ele tinha razão. Apesar do notável progresso do país, a família média chinesa, sobretudo fora das grandes cidades, ainda tinha uma renda inferior à de todos os americanos, exceto os paupérrimos. Tentei me pôr no lugar de Wen, precisando integrar uma economia encavalada entre o feudalismo e a era da informação, ao mesmo tempo gerando empregos suficientes para atender às demandas de uma população mais numerosa do que da América do Norte e da América do Sul somadas. Eu teria me solidarizado mais se não soubesse que os altos funcionários do Partido Comunista, inclusive Wen, tinham o costume de conceder licenças e contratos estatais a seus parentes e de remeter bilhões de dólares para contas em paraísos fiscais. Assim, falei a Wen que, em vista dos enormes desequilíbrios comerciais entre nossos países, os Estados Unidos não podiam mais fechar os olhos à manipulação da taxa de câmbio na China, nem a outras práticas econômicas injustas. Ou a China começava a mudar seu procedimento, ou teríamos de adotar medidas de retaliação. Ao ouvir isso, Wen tentou outra abordagem, sugerindo que eu lhe desse uma lista de produtos americanos que queríamos que a China comprasse em maior quantidade, e ele veria o que seria possível fazer. E se mostrou particularmente preocupado em incluir itens militares e de alta tecnologia cuja exportação para a China fora proibida pelo governo dos Estados Unidos por razões de segurança nacional. Expliquei que precisávamos não de concessões avulsas, e sim de uma solução estrutural. Nesse vai e vem, eu me sentia como se estivesse pechinchando o preço do frango numa banca do mercado, e não negociando uma política comercial entre as duas maiores economias do mundo. Isso me lembrou uma vez mais que, para Wen e os demais governantes chineses, a política externa continuava a ser apenas uma transação comercial. Quanto davam e quanto recebiam não dependia de princípios abstratos de direito internacional, mas da avaliação deles sobre o poder e a posição de vantagem do outro lado. Onde não encontravam resistência, continuavam só tirando, sem ceder nada. Nosso primeiro dia em Beijing terminou com o jantar oficial de praxe, seguido por um programa cultural que incluía ópera chinesa clássica, uma mescla de apresentações de grupo de dança tibetano, Uighur e mongol. O mestre de cerimônias foi rápido em observar que todas as minorias eram respeitadas na China, o que, de certo, constituía uma novidade para os milhares de prisioneiros políticos tibetanos e iurgues. E uma versão de I Just Call to Say I Love You, de Stevie Wonder, pela Orquestra do Exército de Libertação Popular em minha homenagem. O presidente Hu se inclinou para mim e disse: "Sabemos que é sua favorita." Depois de 5 dias na estrada, com o fuso horário invertido, nosso pessoal estava exausto. Na mesa vizinha à nossa, Larry Summers dormia um sono profundo, de boca aberta e cabeça caída para trás, o que levou o Fabs a disparar um e-mail para o grupo. Parece que alguém anda precisando de um segundo pacote de incentivos. Grogue de sono,
Mas muito decididos, todos, inclusive Larry, tentaram vencer o jet lag no dia seguinte para ir visitar um trecho da Grande Muralha, não muito longe dali. Fazia um frio com um vento cortante. O sol, uma vaga mancha indistinta no céu cinzento. E ninguém falou muito enquanto subíamos penosamente pelas rampas íngremes de pedra que serpenteavam pela crista da montanha. Algumas partes da Grande Muralha existiam desde 200 antes da Era Comum, explicou o guia, mas a seção em que estávamos era do século XV. Um esforço da dinastia Ming para impedir as invasões mongóis e manchus. A muralha resistira por séculos. Isso levou Red a me perguntar como a dinastia Ming finalmente terminou. Conflitos internos, respondi. Lutas pelo poder, corrupção, camponeses passando fome porque os ricos ficaram gananciosos ou simplesmente nem se importavam. Ah, o de sempre, disse Red. O de sempre, assenti. A presidência muda nosso horizonte temporal. Raramente nossos esforços dão frutos imediatos. Os problemas que aparecem em nossa mesa, em sua maioria, têm uma escala grande demais para isso. E há muitas variáveis em jogo. Aprendemos a medir o nosso avanço em passos menores. Podemos levar meses para dar cada um deles, dos quais nenhum merece grande atenção do público. E a nos resignar em saber que podemos levar 1 ano, 2 anos, ou mesmo o mandato inteiro para alcançar, se alcançarmos, nosso objetivo final. Em nenhuma área isso se revela com tanta clareza como na condução da política externa. Assim, no primeiro semestre de 2010, quando começamos a ver resultados de algumas de nossas principais iniciativas diplomáticas, fiquei bastante animado. Tim Geithner informou que os chineses tinham discretamente começado a deixar que sua moeda se valorizasse. Em abril, voltei a Praga, onde o presidente russo Medvedev e eu realizamos uma cerimônia de assinatura do novo START, que reduzira em 1/3 o número de ogivas nucleares de cada participante, com rigorosos mecanismos de inspeção para assegurar o cumprimento dos termos do acordo. E em junho, com os votos fundamentais da Rússia e da China, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1929, impondo novas sanções sem precedentes ao Irã, inclusive a proibição de vendas de armas, a suspensão de novas atividades financeiras internacionais de bancos iranianos e amplos poderes para barrar qualquer transação comercial que pudesse ajudar o país a expandir seu programa de armas nucleares. Levaria uns 2 anos até que o Irã sentisse plenamente os efeitos. Mas, junto com a nova série de sanções por parte dos Estados Unidos, agora tínhamos os instrumentos de que precisávamos para barrar o crescimento econômico iraniano enquanto seu governo não concordasse em negociar. Isso me deu também um poderoso argumento para recomendar paciência nas conversações com os israelenses e outros, que viam a questão nuclear como pretexto muito conveniente para um confronto militar entre Estados Unidos e Irã. A participação da Rússia e da China acontecera graças a um esforço em equipe. Hillary e Susan Rice passaram horas incontáveis adulando, encantando e às vezes ameaçando autoridades russas e chinesas. McFaul, Burns e Samore deram um fundamental apoio técnico e estratégico, nos ajudando a vencer ou contornar qualquer objeção que os negociadores pudessem apresentar. E minha relação com Medvedev se revelou decisiva para finalmente estabelecermos as sanções. Em cada cúpula internacional a que eu comparecia, arranjávamos um tempo para estudar maneiras de destravar impasses nas negociações. À medida que se aproximava o momento da votação do Conselho de Segurança, parecia até que conversávamos toda semana por telefone. Nossos ouvidos começam a doer, gracejou ele no final de uma maratona.
Volta e meia, Medvedev acabava avançando mais do que Burns ou McFaul tinham julgado possível, em vista dos duradouros laços entre Moscou e o Irã e dos milhões que os fabricantes de armas russos bem relacionados perderiam após a implantação das novas sanções. Em 9 de junho, dia da votação no Conselho de Segurança, Medvedev nos surpreendeu uma vez mais, anunciando o cancelamento das vendas dos mísseis S-300 ao Irã, numa inversão não só de posição anterior, mas também da postura de Putin. Como compensação de alguns dos prejuízos, concordamos em suspender as sanções vigentes sobre várias empresas russas, que tinham previamente vendido armas ao Irã. Também me comprometi em acelerar as negociações para o protelado ingresso da Rússia na OMC. Além disso, ao se alinhar conosco no trato com o Irã, Medvedev se mostrava disposto a apostar sua presidência numa relação mais próxima com os Estados Unidos. Sinal promissor para a futura colaboração em nossas outras prioridades internacionais. Como eu disse a Ham, desde que Putin não corte as asinhas dele. A aprovação das sanções, a assinatura do novo START, certa movimentação da China para melhorar suas práticas comerciais, não eram vitórias que mudariam o mundo. Certamente, nenhuma merecia um prêmio Nobel. Embora, se tivessem acontecido uns 8 ou 9 meses antes, talvez eu me sentisse um pouco menos encabulada ao receber a honraria. Eram, no máximo, alguns tijolos em uma construção, alguns passos numa longa estrada inexplorada. Conseguiríamos criar um futuro sem armas nucleares? Impediríamos outra guerra no Oriente Médio? Haveria maneiras de coexistir pacificamente com nossos mais temíveis rivais? Nenhum de nós tinha essas respostas, mas pelo menos por hora, parecia que estávamos avançando nesse sentido.